Falei para você que a gente fica doente por 5 razões. Por causa das toxinas, comer o que não deveria. Por causa da desnutrição, deixar de comer o que comeria. Por causa da carga alostática, que é o estresse. Por causa das infecções. E por causa da poluição eletromagnética, que é invisível, mas que está presente na vida de todos nós. Eu estou conversando com você aqui usando um sistema de Wi-Fi que eu tenho aqui na minha casa. É confortável ter o Wi-Fi na casa inteira, mas eu também pago um preço, porque está entrando no meu corpo também. Então hoje a tecnologia veio para nos ajudar, mas a tecnologia também nos adoece. Então se você é hipersensível à poluição eletromagnética, talvez você tenha ficado doente desde que você instalou o Wi-Fi na sua casa. Você tem que avaliar isso. Aqui eu sou resistente ao Wi-Fi, não me incomoda, mas tem gente que incomoda muito. Tem gente que anda numa esteira ergométrica e só a eletricidade da esteira ergométrica já faz com que essa pessoa aumente a glicemia. Tinha uma senhora canadense que ela tinha por costume medir a glicemia dela e passear no parque, e ela voltava e fazia glicemia de novo. E ela fez isso durante muitos anos e mostrou que aquilo baixava. Toda vez que ela andava, baixava. Aí o tempo começou a ficar muito mais frio lá na região onde ela morava, em Montreal. O médico sugeriu para ela, porque você não compra uma esteira ergométrica, faz em casa, o dia que o tempo não estiver bom. Como ela tinha aquela mania de fazer a glicemia, medir a glicose no sangue, antes e depois, antes de subir na esteira ela media. Aí ela fazia o estudo, ela andava na esteira, media de novo. O dia que ela andava no parque, a andada dela fazia a glicose baixar. O dia que ela andava na esteira, fazia a glicose subir. Então descobriu-se, ela levou isso para o médico e o médico publicou isso. Descobriu-se que tem pessoas que têm hipersensibilidade à eletricidade e à poluição eletromagnética. Não sei se é seu caso, mas é bom você checar. Você carrega o seu celular no quarto que você está dormindo? Complicado. Seu celular tem que estar fora do quarto que você está dormindo. Você tem um despertador na cabeceira da sua cama ligado na eletricidade? Então eu te aconselho, se você precisa de um despertador, você ter ele sem ligar na eletricidade. Tem que ser uma pilha. E não pode ser seu telefone, tá bom? Não pode ser seu telefone celular. Porque o telefone celular, a não ser que você ponha no modo avião. Se você estiver ligado lá, ele também está atuando, está te prejudicando. Então você percebe o seguinte, que isso aí tudo vai somando. A parte de vitaminas, de minerais, que nós não vamos discutir hoje, porque é muito grande. O senhor falou agora há pouco a importância do sono. As pessoas hoje dormem com o celular ligado do lado ali na cabeceira, controle remoto, a televisão, computador no quarto. O senhor falou no começo do nosso programa a questão da poluição eletromagnética. O que acontece a longo prazo? Eu vou dizer as duas piores coisas que podem acontecer com você. Primeiro é você ter um relógio elétrico. Se você tiver um relógio elétrico na cabeceira da cama, você vai arrebentar, vai tirar de lá hoje. Você pode ter até um despertador na cabeceira da cama, mas tem que ser de bateria. Ele não pode ser ligado na eletricidade. Entendeu bem? Segundo, você não pode ter no lugar de dormir um telefone sem fio. A poluição eletromagnética de um telefone sem fio, mesmo ele lá no lugar dele, sem estar tocando, é absurda. O telefone sem fio é um problema sério numa casa. Tá? E terceiro, eu recomendo que você recarregue o seu celular fora do quarto onde você dorme. Mas se você tirar o despertador elétrico que você tem na cabeceira da cama, e se você tirar do seu quarto o telefone sem fio e troca por um fixo, você já está fazendo uma grande ajuda, porque se você tem isso, a poluição eletromagnética onde você dorme é tão grande, e a pineal é uma glândula muito sensível à poluição eletromagnética. E a pineal produz a melatonina, que é o hormônio da juventude. Então, se você dorme numa poluição eletromagnética, você tem um envelhecimento prematuro. Se você cuida disso e a sua melatonina volta a ser produzida,
o seu sono vai melhorar drasticamente. Realmente, uma coisa que é invisível, mas só por ser invisível não significa que não lhe prejudica. A eletricidade é invisível, mas enfia a mão numa tomada para você ver o que acontece. É a poluição eletromagnética, que é a maior poluição que tem hoje, que nem se dá conta de, ninguém se dá conta disso. Os celulares, os iPads, os computadores que nós estamos usando, a dirty electricity, a eletricidade suja brasileira, porque infelizmente a eletricidade brasileira, ela oscila, ela fala que é 60, 50, 60 Hz, mas ela oscila, e no oscilar, ela cria uma poluição eletromagnética em todas as paredes da sua casa, e se você não trata isso, aquela casa é uma casa doente. Eu não sei se você já leu um livro famoso chamado Casas que Matam, que as casas também estão doentes, se elas têm problema de energia telúrica errada, se ela tem radiação radônica que vem do rádio e está lá e tem uma radiação que pode penetrar e causar doença na sua casa, ou a poluição eletromagnética, que é a pior delas todas. Se você mora, por exemplo, em prédio, a sua melatonina está baixa. Por quê? Porque a melatonina que faz você dormir bem, eu pergunto para você, você dorme bem? O que é dormir bem? É dormir entre 7 horas e meia a 8 horas. É dormir de um sono só. Você dorme, demora 10, 15 minutos para dormir e acorda no dia seguinte. Não tem que levantar para ir ao banheiro, tem nada. É um sono reparador. Se você tem esse sono reparador, meus parabéns. Você vai ter saúde por muitos anos. Porque nada é melhor para a sua saúde, nada é melhor para você prevenir uma doença do que uma noite de sono bem dormida. E se você faz isso segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, você está se recuperando durante a noite. Você precisa ter REM, Rapid Eye Movement, que são momentos do sono, onde você põe para fora as suas frustrações. Se você toma um hipnótico, um remédio para dormir, do grupo benzodiazepínico, você dorme às 8 horas, mas você não tem REM, porque ele inibe o REM. Você dorme muito, mas não descansa. Quando você acorda, você está cansado. Eu não estou falando de dormir com remédio, eu estou falando de dormir sem remédio, que hoje é um problema sério no Brasil, que o brasileiro está dormindo mal. O brasileiro ronca. Quando você ronca, você não lembra no dia seguinte, mas você acorda com seus próprios roncos. Se eu fizer uma polissonografia sua, se eu estudar e monitorar as ondas encefálicas do seu cérebro durante o sono, eu vou lhe mostrar que você tem microdespertares, você tem momentos de apneia, onde você para de respirar, por isso que você tem aquela sonolência diurna. Eu não estou dizendo que é todo mundo, estou me referindo a você que tem. Então você tem que cuidar disso. Se você ronca, hoje tem aparelhos odontológicos relativamente simples, que jogam a sua mandíbula para frente, você parar de roncar, porque o roncar é a sua língua cair para trás. À medida que nós envelhecemos, nós vamos fechando essa válvula aqui do nariz e você passa a respirar quando está dormindo pela boca. E se você, com o passar dos anos, essa musculatura aqui vai enfraquecendo e a sua língua cai, ela não tem mais lugar para sustentar, ela cai para trás e ela bloqueia. Por isso que você acorda, por isso que você ronca, por isso que você tem apneia, por isso que você para de respirar. Aí você para de respirar, vai acumulando monóxido de carbono, aí você acorda, só que você não lembra. No dia seguinte você não lembra dos microdespertares que você teve. Se for no micro-ondas, é prejudicial aos alimentos ou não? Eu sabe que me perguntam, o que eu devo fazer com o meu micro-ondas? Você não deve dar nem para o inimigo, você deve jogar fora. Só usar o reloginho Mas é dele, uma né? proteção que se coloca... Não, a proteção é o seguinte, é para quem está na cozinha, porque depois que o micro-ondas vai ficando velho, ele começa a vazar. A onda, a micro-onda... Não significa que aquilo... Não. Aquela Aquilo proteção... faz mal, aquela onda? Faz mal, claro que faz mal. Muito mal. Para quem está na cozinha, um micro-ondas velho começa a prejudicar a pessoa. Porque cozinha o cérebro da pessoa. Mas o celular não é muito diferente, não. Porque o celular usa ondas. Você não viu a Organização Mundial de Saúde acabou de declarar que o celular passa a ser
um risco para câncer 2B, é o mesmo risco para cigarro. O celular que falamos todo dia Sim, senhor. Aquilo ali é um micro-onda, um mini micro-onda. Você coloca ele perto do cérebro e começa a cozinhar os neurônios. Por isso que eles estão recomendando agora que você tenha aquele fio e o seu celular longe do cérebro, para não te prejudicar. É mesmo? A incidência de câncer cerebral, tumor cerebral em crianças na Califórnia dobrou nos últimos 20 anos. Por causa do E a uso explicação é por causa do celular, porque o pai dá para um filho de 7 anos um celular. O crânio da criança de 7 anos, a espessura é metade de um adulto. E as ondas entram com mais intensidade. Então, micro-ondas não deve ter em casa. E já que o senhor falou que micro-ondas é prejudicial... Adaptam melhor do que outros, mas tem pessoas que são hipersensíveis a isso e quando vão num lugar onde tem uma carga eletromagnética maior é complicado. Você tem tecnologias as mais variadas para minimizar isso. Você tem coisas que você coloca no celular, entendeu? O meu celular, se você me encontrar, ele está desligado. Porque eu uso a tecnologia para me servir. Eu não sou escravo da tecnologia. As pessoas se tornam escravos da tecnologia. Eu só ligo o meu celular quando eu quero falar. E eu falo muito pouco, porque se eu falar muito e começar a esquentar a orelha, a onda do celular é igual um micro-ondas. Ela cozinha o cérebro. Você vai ficando menos inteligente se você usa muito celular. Olha só. Você desenvolve tumor cerebral. Então hoje a incidência de tumor cerebral na Califórnia em crianças nos últimos 10 anos dobrou, porque como a criança tem a calota craniana muito fina, a poluição eletromagnética do celular contamina muito. Principalmente você colocar o celular no seu quarto de dormir, você carregá-lo no quarto de dormir. No meu quarto de dormir não entra celular, não hipótese alguma, de jeito nenhum, entendeu? Porque isso tudo interfere. Você fala, mas interfere quando? Bom, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, entendeu? Depende do que você quer fazer da sua vida. Eu tenho 71 anos de idade. A maioria dos meus colegas com a minha idade já estão aposentados. Eu trabalho 12, 14 horas por dia. Eu sei. Eu dou 10 horas de aula e termino o dia mais descansado do que comecei. Sim. Mas para fazer isso eu tenho que ter uma série de... Uma delas é não usar celular. Porque no final do dia, se você usar o celular o dia inteiro, no final do dia você está esgotado. Você não tem nem jeito de estudar. Você quer dormir, você quer descansar, entendeu? Isso aí é muito importante. E pessoas que têm câncer, por exemplo, imagine, que já tem um sistema imune deprimido. E ela fica com o celular o dia inteiro no ouvido, e depois o câncer não funciona, o tratamento. Não funciona porque o sistema imune dela não reage mais, entendeu? Então isso é muito importante. Agora existem tecnologias, eu inclusive trouxe uma tecnologia do Canadá que bloqueia isso. Então aqui na minha casa, por exemplo, existe um bloqueio que eu tenho. Porque a eletricidade brasileira, ela é dirty electricity, eletricidade suja. A oscilação dela, ela fala que é 60 Hz, mas na realidade não é 60 Hz, ela oscila. No oscilar, ela cria uma poluição eletromagnética na parede. E aí contamina a casa inteira. Existem hoje dispositivos que você liga na tomada e toda a casa servida pelo mesmo relógio de luz, ela corta totalmente. Olha que bacana. Então todo mundo que mora, por exemplo, nesse apartamento se beneficia. Aí eu viajo com um deles, eu, por exemplo, vou para um hotel, eu ligo no hotel, no meu quarto. Todos os hóspedes que estão naquele hotel naquela noite vão dormir melhor porque eu estou lá como hóspede. Olha que bacana. Porque eu estou usando o aparelho, entendeu? É um aparelho pequenininho, simples, sem maiores complicações. Isso contribui muito, é importante. Você não ficar muito perto de computador, não pôr o computador no colo, sempre coloca uma proteção, entendeu? As meninas ficam com ele aqui. Isso, então, tem infertilidade. Você não ficar muito próximo da televisão, entendeu? A televisão, hoje menos, mas ela tem uma onda em serra que causa cardiopatia congênita. A mulher que está grávida, ela fica muito perto da televisão, o filho nasce com problema do coração, causado pela poluição da televisão. Isso tem muito escrito na literatura. Só porque é invisível não significa que não prejudica a gente, né? A eletricidade é invisível. Enfia o dedo na tomada para você ver o que está. Ninguém vê. Então, como ninguém vê, ninguém dá valor. Entende? É verdade. Esse é o grande problema. E, doutor Lair, eu já ouvi falar, o senhor já comentou, sobre uma doença relacionada à eletricidade, um tipo de diabetes, é isso mesmo? É o seguinte, isso aí foi descoberto o seguinte, era uma mulher que era diabética, e ela,
andava no parque toda manhã. E ela teve um costume de fazer o seguinte: ela media a glicemia dela antes dela andar no parque e ela media a glicemia dela depois que ela andava no parque. Toda vez que ela andava no parque, por 1 hora, sei lá, ela voltava, a glicemia dela estava mais baixa. Aí no lugar onde ela morava, ela começou a chover muito, ela reclamou para o médico falou: por que você não compra uma esteira? O dia que estiver chovendo, ao invés de você andar no parque, você anda na esteira. E como ela tinha esse costume de medir antes e depois, ela mediu a glicemia dela antes de andar na esteira e mediu depois. E a glicemia aumentou. A glicose no sangue aumentou. O dia que ela andava no parque, a açúcar no sangue baixava. O dia que ela andava na esteira, o açúcar no sangue subia. Ela catalogou aquilo, na próxima visita médica, ela foi e mostrou para o médico. Falou: aqui, doutor, olha que interessante. Aí o médico se interessou por aquilo e publicou. Então mostrou que tem pessoas que têm uma sensibilidade tão grande à poluição eletromagnética que uma esteira antiga pode causar, as mais modernas não, mas a antiga pode causar, que às vezes é preferível você não fazer nada, porque o exercício que você vai fazer numa máquina eletrônica, numa academia, a poluição eletromagnética que essa máquina vai te dar é pior de tudo. Então essa diabetes é uma diabetes causada por uma hipersensibilidade à poluição eletromagnética. Olha aqui. O que faz a gente ficar doente? Ingerir coisas que não deveria, deixar de ingerir coisas que deveria, estressado. E eu tenho que falar para você da poluição eletromagnética. Nós estamos bombardeados com poluição eletromagnética. O seu carro, o avião que você dirige, que você viaja, o computador que você está trabalhando, tudo isso está emanando o tempo todo uma poluição eletromagnética. Como é que você cura isso? Muito simples. Você tira o sapato, tira a meia, anda descalço no chão, não é no carpete, não. No chão, na areia, no capim, na grama, na terra. Põe o pé no chão. Pessoas que põem o pé no chão têm saúde. Você pode estar com a maior dor de cabeça que você tiver. Começa a andar na terra, você vê, a dor de cabeça vai embora. O maior antioxidante que tem no universo chama-se planeta Terra. No momento que você põe o pé no chão, você começa a subir elétrons em você, é o melhor antioxidante de graça. E hoje o que você faz? Você está o tempo todo de sapato. Você não põe o pé no chão mais. Então as pessoas ficaram desligadas da terra. Você vai lá no interior, a pessoa come mal, vive mal e tem saúde. Por quê? Porque anda com o pé no chão. Isso faz uma diferença muito grande na saúde. Você ter a oportunidade de fazer isso, de pisar, principalmente quem anda de avião. Você chegou de um voo, você quer curar um jet lag, porque o avião lá tem poluição eletromagnética, tem energia estática. E você fica com aquela energia no corpo. Você chega no hotel, você tem que tomar um banho mais demorado. Ao invés de você tomar 5 minutos, você toma 15 minutos. Deixa a água bater bastante para lavar aquela energia estática que está acumulada.